Então, introdução à engenharia aeronáutica, tá? Função. O que é uma função? É o relacionamento de x com y, ou de y com x, tá? Existem alguns detalhes técnicos matemáticos, mas é o que eu falei, né? Eu vou tirar isso. Então, geralmente você vai expressar uma função y em função de x, tá? Pode ter função com mais variáveis? Pode, tá? Mas vamos trabalhar uma em função da outra, tá? Então, x é a variável independente, tá? E y é a variável dependente, tá? Como eu disse, né? Nós poderíamos ter uma função dependente e mais de uma função, mais de uma variável, tá? Em função não, variável dependente, podemos ter mais de uma variável independente, tá? Mas vamos deixar desse jeito. Aqui nós temos uma função linear, tá? Y é igual a 2x menos 4, tá? Esse 2 é o coeficiente angular positivo, então a reta ela é crescente, tá? Menos 4 é o valor da função quando ela cruza o eixo y, tá? Chamado às vezes de coeficiente linear. Se o coeficiente angular fosse negativo, essa função seria decrescente, ok? Aqui o exemplo de uma função de segundo grau, tá? Um polinômio de segundo grau, ok? Com a concavidade para cima. O que garante a concavidade para cima é que esse x ao quadrado aqui, o termo que multiplica o x ao quadrado, ele é positivo, tá? Esse que é o mais 1. Se esse x ao quadrado fosse negativo, menos x ao quadrado, tá? Nós teríamos uma função de segundo grau com a concavidade para baixo. Aqui nós temos uma função de terceiro grau, tá? Um polinômio de terceiro grau, ok? Aqui existem 3 raízes reais distintas, tá? Existem algumas possibilidades aí de terem raízes complexas. Então aí nós podemos ver ela cruzando o eixo x em 3 lugares diferentes, ok? E ela tem agora, né, uma parte de concavidade para baixo, uma concavidade para cima, e aqui vai ter um ponto de inflexão, tá? Que é a mudança da concavidade. Depois nós vamos falar sobre isso, ok? Aqui nós temos uma função inversa, ok? Y é igual a 1 sobre x, tá? Essa função está definida em todo o domínio de x, exceto para x igual a 0, ok? Aqui ela não está definida. Quando x tende para 0 do lado esquerdo, ela vai tender para o menos infinito, e pela direita vai tender ao mais infinito. Aqui uma outra função inversa, em que nós temos uma função do segundo grau no denominador, tá? Existem vários tipos de funções, tá? Não vou ficar apresentando, eu vou apresentar uma ou outra só para vocês terem uma noção, tá? Então aqui existe uma descontinuidade perto aqui entre o menos 5 em torno do menos 4 mais ou menos, e do outro lado aqui do 4 aproximadamente, ou do 5, se eu não me engano, do 5, tá? Então tem essa descontinuidade nesses dois pontos aí, do menos 4 e no 5, ok? Ela tem essa aparência para essa função aqui. Bom, e aqui nós temos uma função exponencial, tá? Y é igual a e elevado a x, tá? Ela é crescente, tá? Nós poderíamos ter também o y e elevado a menos x, então ela seria o contrário, tá? É como se invertesse ela aqui, tá? Então ela começaria aqui em cima e desceria, viria aqui para baixo, tá? Esse lado ficaria do lado esquerdo e esse lado do lado direito, tá? Seria invertida aí em relação ao eixo y. E aqui uma função logaritmo y é igual a ln de x, tá? O domínio dessa função, tá? Só é definida para valores positivos aí de x.
ok? Professor, Sim. desculpa. Tem 2 alunos tentando entrar. Bom, então, estão aí algumas funções, ok? Limite. Qual é a diferença entre função e limite? Tá? Limite é uma tendência. Tá? Tem hora que coincide com o valor da função, né? Na maioria das vezes vai coincidir, e tem vezes que não. Bom, então eu chamo de tendência porque é o que geralmente a gente fala, né? É o que acontece. Então, ó, definição de limite é limite quando x tende a de uma função f de x vai ser igual ao valor L, tá? Finito, beleza? Então, essa é uma definição de limite aí que a gente chama, tá? É óbvio que vai ser muito fácil calcular para algumas situações, não é difícil. E aí a gente tem algumas situações, tá? Eu peguei esses 5 exemplos aqui, tá? O exemplo 1 é o limite de x tendendo a zero para a função menos 3x mais 4. Para o segundo caso, o limite de x tendendo a 3 para a função x ao quadrado mais x. O terceiro, x tendendo a menos 2 para a função x ao cubo mais 8. E o limite de x tendendo a menos 2, 1 sobre x ao quadrado menos 1. Tá? E o 5, o limite de x tendendo a 1,5 de e elevado a menos 2x. Tá bom? Então, isso aqui é como se fosse calcular o valor da função para esses valores aqui. Tá? Muito bem. Então, tá aqui, ó. Esse aqui eu vou fazer para a gente ver como que é. Tá? Esse aqui é bem tranquilo. Tá? Então, ó, o limite de x tendendo a zero de menos 3x mais 4 é só substituir o valor do x do zero no lugar do x. Então, vai ficar menos 3 vezes 0 mais 4 vai dar 4. Então, o limite dessa função, quando x tende a zero, vai ser o valor 4. O segundo, o limite de x tendendo a 3 de x ao quadrado mais x. Tá? Então, a gente substitui os valores do 3. 3 ao quadrado mais 3. Então, vai dar 9, mais 3 vai dar 12. Então, o limite dessa função, quando x tende a 3, é 12. Tá? Terceiro, o limite de x tendendo a menos 2 de x ao cubo mais 8. Então, menos 2 elevado a 3 dá menos 8. Com mais 8 vai dar 0. Então, o limite de x tendendo a menos 2 para essa função vai ser 0. Ok? O quarto, tá? O limite de x tendendo a menos 2 é 1 sobre x ao quadrado menos 1. Então, vai ficar 1 sobre menos 2 ao quadrado menos 1. Menos 2 ao quadrado dá 4. 4 menos 1 dá 3. 1 sobre 3 dá 1/3. Então, o limite de quando x tende a menos 2 dessa função, o valor é 1/3. Ok? Para a quinta situação, tá? O limite de x tendendo a 1,5 da função e elevado a menos 2x. Tá? Isso aí tem na calculadora, aquela função e, tá? O exponencial. Então, é 2,7, 18, 28, ok? É o número de Napier lá, tá? É o e. O e elevado a menos 2 vezes 1,5 dá e elevado a menos 3, que dá 0,04979. Tá? Então, o x elevado, quando x tende ao meio dessa função, tá? Vai dar 0,04979. Tudo bem? Tranquilo até aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos agora começar a ver a parte de derivada. O que é derivada? Tá? É uma taxa de variação instantânea. Okay? O que é taxa? Taxa é quando alguma coisa varia com alguma outra coisa. Tá? Então, é uma razão. No fundo, não deixa de ser uma razão. Tá? Então, mas ela é uma variação instantânea. Existe variação, mas ela pode não ser instantânea. Tá?
geometricamente falando, é uma tangente à curva em um determinado ponto. Tá? Então, quando a gente está calculando a derivada, a gente está calculando essa tangente, ou seja, de uma certa forma, a gente está calculando a inclinação daquela curva naquele ponto. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui que ele é clássico, né? Eu peguei uma função f de x igual a x ao quadrado, e nós vamos pegar o ponto x igual a 3. Tá? Na verdade, assim, qual seria a inclinação dessa ponta, né? Ou seja, a derivada dessa função em x igual a 3. Tá? Então, o que a gente faz? Tá? Eu peguei os valores de x, tudo 3 aqui, eu peguei 2, 4, 6, 7 situações, calculamos o f de x, 9, né? Dá 9, 3 ao quadrado dá 9. Aí eu fiz um incremento de ΔX, um incremento de 1, depois eu fui diminuindo esse incremento, meio, 0,1, 0,01, 0,001, 0,0001 e depois 0,00001, tá? Então, quando a gente faz isso, tá? Daqui a pouco eu vou comentar, nós não temos a tangente ainda, nós temos a secante, tá? É uma reta que corta dois pontos em uma curva. E aí, o x mais ΔX, ó, esse incremento foi de 1 unidade. Então, 3 mais 1, 4. Aqui foi de meia unidade. 3 mais meio, 3,5. 3 mais 0,1, 3,1. 3 mais 0,01, 3,01. Depois, 3,001, 3,0001. E, finalmente, 3,00001. Tá? E o que foi feito? Calculamos o f de x mais ΔX, que dão esses valores. Né? No primeiro momento dá 16, depois 12,25, 9,61, 9,0601, 9,006001, depois 9,00060001 e depois 9,000060001. Percebam que quanto mais esse incremento vai diminuindo, mais esse valor tende para o valor 9. Tá? Não exatamente, eu não fiz mais porque fica complicado. E aí nós calculamos essa inclinação. Como é que calcula essa inclinação? É o f de x mais ΔX, tá? Tem depois no outro slide, menos o f de x dividido por ΔX. Então, essa inclinação foi feito isso. F de x mais ΔX menos o f de x dividido por ΔX. Então, quando a gente faz esse cálculo, então a gente vai pegar esse 16 menos o 9, tá? Dividido por ΔX. Então, ó, 16 menos 9 dá 7, 7 dividido por 1 dá 7. Então, essa inclinação dá 7. Depois, o segundo é a mesma coisa, ó, o 12,25 menos o 9, tá? Dá 3,25, dividido por meio, vai dar 6,5. E fomos fazendo assim com todos os outros valores. Percebam que essa inclinação, ela começa com o valor 7, depois passa para 6,5, 6,1, 6,01, 6,001, 6,0001 e depois 6,00001. Então, essa inclinação, se nós formos diminuindo cada vez mais esse ΔX, ela vai tender para o valor número 6. Tá? Então, essa é a inclinação, né, a tangente, a tangente no ponto x igual a 3 para essa função. Tá? Cada função tem um valor aí diferente. Então, ó, Professor, sim. Então, pelo que eu entendi, o limite nesse caso seria 9 e a derivada seria 6? A derivada seria 6. Eu vou chegar ainda na derivada, tá? Quem que está falando? Então, ó, aquilo que a gente estava fazendo, ó, era isso aqui, ó, tá? Nós temos a curva, tá? E aqui nós temos um ponto e aqui o próximo ponto. Esse aqui é o f de x, tá? Esse primeiro ponto aqui de baixo, tá? Onde que está essa seta amarela. O próximo aqui é o f de x mais ΔX, tá?
Esse primeiro ponto é o ponto x, é o x com o f de x. Esse segundo ponto, mais alto aqui, é o x mais ΔX e o f de x mais ΔX. O que nós fizemos na tabela, né? Nós pegamos e traçamos uma reta, né? Uma reta aqui entre esses dois pontos, e que nós calculamos essa inclinação. O que nós fizemos? Nós pegamos o cateto oposto e dividimos pelo cateto adjacente, em relação a esse ângulo aqui. Então, nós fizemos o f de x mais ΔX menos f de x e dividimos pelo ΔX, tá? Então, deixa eu só escrever, vou escrever, acho que dá para escrever aqui, só um momentinho. Essa inclinação aqui, essa tangente, essa distância vertical dividido por essa outra distância horizontal, é isso aqui, tá? Isso aqui depois vai ser o quê? A noção de derivada, tá? Quando que isso acontece? Desse jeito aqui, ó. Aqui está a curva, novamente, vocês estão vendo as duas secantes aqui, a linha vermelha, tá? Um ΔX1, depois a linha azul, um ΔX2, um ΔX2 menor que o ΔX1. Então, conforme esses ΔX vão diminuindo até serem tendendo a zero, tá? É que nós vamos ter a reta verde aqui, que é a tangente. E aí a gente tem o valor do quê? Da derivada da função. Tá? É isso que acontece, tá? Matematicamente falando. Então, ó, a definição de derivada a partir do limite, a derivada de y em relação a x, é o limite de ΔX tendendo a zero, de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Tá? Então, todas as derivadas que existem, tá, são obtidas a partir dessa definição. Okay? Aqui que o limite entra, que é diferente da função. Tá? É para poder calcular essas derivadas. Ok? Foi o Newton junto, né, mais algumas pessoas que começaram a criar esse cálculo, né, que criaram esse cálculo infinitesimal aí para poder resolver alguns problemas, né? Muitas coisas vêm o quê? A partir de um determinado, você quer descrever um fenômeno, você tem que partir de um pedaço bem pequenininho para poder expandir e saber o que acontece. Tá? Depois eu comento melhor esse detalhe. Tá? Então, foi devido a uma necessidade para os cálculos que estavam surgindo na época, a necessidade de uma nova ferramenta matemática para poder resolver os problemas. Tá? Bom, as derivadas isso ou tem os valores específicos, tá? Assim, elas são, a derivada de um determinado valor vai ser sempre aquilo, ela não muda, tá? Então, nós temos aí algumas derivadas importantes, tá? Eu deixei as trigonométricas de lado, tá? Que a gente não vai usar no nosso curso, pelo menos assim, não me lembro assim, de usar, são mais algumas outras, tá? É uma coisinha ou outra que vai usar. Então, ó, a derivada de uma constante, derivada da constante em relação a x, ela é zero. Por quê? Porque essa constante, isso aqui é uma função. E essa função constante é uma linha horizontal paralela ao eixo x. Então, ela tem uma inclinação de 0 grau. Tá? Então, a tangente, tá? No fundo, a tangente vale zero. O segundo aqui é a derivada de uma potência de x elevado a n. Como que a gente faz? A gente pega aquele n que estava ali em cima, a gente desce ele, fica n, e em cima fica n menos 1. Então, fica n vezes x elevado a n menos 1. Tá? A derivada de uma exponencial, e elevado a x, é o próprio e elevado a x. Tá bom? Então, ó, acho que isso aí é tranquilo para vocês, tá?
Então, quer dizer, essa regra, isso aqui nunca vai mudar. Vai ser sempre desse jeito. A derivada de uma exponencial vai ser sempre e elevado a x. Tá? Cuidado, assim, uma coisa é o valor da derivada, né? Como que a gente escreve, outra coisa é o valor numérico da derivada num determinado ponto. Por exemplo, a derivada daquela função de y igual a x ao quadrado, tá? Vai ser o 2 vai descer e vai ficar 2 menos 1 dá 1. Então vai ficar 2x. Então, para uma função y igual a x ao quadrado, a sua derivada é 2x. Então, para cada ponto, ela tem uma inclinação diferente. Tá? Bom, quarto, derivada de um logaritmo natural. Derivada de ln de x em relação a x. É 1 sobre x. Quinto, a derivada de um logaritmo numa base qualquer, b. Tá? Então, a derivada do logaritmo de x na base b. Então, é o logaritmo de e na base b sobre x. Tá? Se essa base b fosse o e, tá? Seria log de e na base e dá 1. Então, fica 1 sobre x, cai nesse caso anterior aqui. Tá? 6. Derivada de uma constante elevada a x. Tá? É essa constante elevada a x vezes o ln de a. Ok? Isso aqui tudo é regra, tá? E aí, ó, bom, eu fiz mais ou menos isso. Esse aqui são algumas funções, tem mais algumas. Como eu falei, essa trigonométrica eu vou deixar de lado. E praticamente as derivadas de seno, tem as derivadas de seno e cosseno, derivada do seno é cosseno, do cosseno é menos seno. E daí dá para tirar todas as outras derivadas, tangente, cotangente, secante, cossecante, tá? Tudo em função de seno e cosseno. Mas, né, vamos ficar por aqui. Muito bem. Operações com derivadas, tá? Sejam as funções f em função de f de x e g de x, tá? Então, a primeira, a derivada de uma constante vezes a função em relação a x. É o c vezes f', tá? Esse linha aqui significa a derivada de f em relação a x, tá? Tudo que está aqui linha, tá? Significa o g', derivada de g em relação a x. Segundo, a derivada da soma de duas funções, ou subtração, poderia ser subtração também, tá? Em relação a dx, tá? Então, é a derivada da primeira mais a derivada da segunda, ok? Terceiro, derivada de um produto de duas funções. É a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada de uma divisão de uma função por outra, f sobre g. Então, é a derivada da primeira vezes g, menos f vezes a derivada da segunda, dividido por g ao quadrado. Essa derivada aqui pode vir dessa aqui, tá? Esse aqui é como se fosse f vezes g elevado a menos 1. Tá bom? Essa aqui é o quinto caso, tá? É um caso geral, derivada de f elevada a g, né? Uma função elevada a outra função, ambas em função de g. Então, você tem a primeira situação aqui, é como se o g fosse constante e o f variável. Então, é igual a um dos primeiros casos do anterior lá. Então, se desse o g, faz f vezes g elevado a menos 1 e depois a derivada de f em relação a g. Mas, aí considera o f constante e o g variável. Tá? Então, é o f elevado a g vezes o ln de f vezes a derivada de g em relação a x. Tá? O g'. Então, esses são alguns casos aí de algumas operações com derivadas. Tá? Nada muito complicado. Se vocês depois quiserem tirar alguma foto, alguma coisa assim, né, não tem problema, eu deixei para vocês que vocês vão fazer exercício dessa parte aqui. Tá? Derivada de funções compostas. Tá? Quando você tem uma função que é função de g, e g é função de x, uma função em função da outra. Então, como que a gente deriva f em relação a x? Tá? Você deriva f em relação a g e depois deriva g em relação a x.
tá? Bem tranquilo mesmo. Ok? Tem que fazer F em relação a G e G em relação a X, um em relação ao outro, tá? Depois eu vou explicar por quê, tá? Então, ó, coloquei aqui alguns exemplos de derivadas, tá? Calcule a derivada das seguintes funções, tá bom? Primeiro caso aqui é y é 3x² menos 5x² mais 2x menos outro. Um polinômio, tá? Que já é tem soma, subtração. O segundo, y é igual a 1 sobre x mais 3. Terceira é uma função inversa. Tá? Terceiro, y é igual a i elevado a x² menos 5. Olha que agora tem um exponencial e tem uma função dentro desse exponencial. Tá? O quarto, y é igual a 2 elevado a 3x mais 1. E o quinto, y é igual a 4x² menos 3 elevado a x ao cubo menos 1. Esse quarto é uma constante elevada a uma função e o quinto caso é uma função elevada a outra função. Então vamos por partes. Tá? Eu vou explicando a primeira. Se vocês tiverem alguma dúvida, avise. Tá? Porque agora nós vamos tentar entender essas derivadas e vocês vão treinar, vão fazer algumas aí. Ó, primeiro caso. Y é igual a 3 vezes x elevado a 4 menos 5x² mais 2x menos 8. Então, ó, essa primeira função aqui, ó, 3 vezes x elevado a 4, o 4 vai descer e vai multiplicar o 3. 4 vezes 3, 12. E em cima vai ficar 4 menos 1, então fica 3. Então vai ficar 12x ao cubo dessa derivada desse primeiro termo aqui. O segundo termo, que é o menos 5x², tá? O 2 vai descer, vai ficar menos 5 vezes 2 dá menos 10. 2 que está aqui em cima vai ficar 2 menos 1, vai ficar 1, então fica menos 10x. Aqui, 2x é como se fosse, aqui é o x elevado a 1, então 1 desce, 1 vezes 2, 2. E vai ficar 1 menos 1 que dá 0. Então x elevado a 0 dá 1, então vai ficar só a constante 2. Sempre quando tiver 2x, 3x, alguma coisa assim, quando x for elevado a 1, vai ficar só o valor do termo que multiplica o x. E esse menos 8 é uma constante, derivada de uma constante é 0. Então, a derivada da função do polinômio, de um polinômio de quarto grau, vira um polinômio do terceiro grau. Sempre assim. Polinômio do segundo grau, a derivada é um polinômio do primeiro grau. Polinômio do oitavo grau, a derivada é um polinômio do sétimo grau. E assim por diante. Tá? Tudo bem aí? Alguma dúvida? Melhor. Segundo caso, y é igual a 1 sobre x mais 3. Tá? Como que a gente pode fazer essa derivada? A gente põe x mais 3 elevado a menos 1. Fica mais fácil. Tá? Fazer. É como se fosse um x elevado a n. Só que agora o que está dentro do parênteses não é um x sozinho, ele existe alguma coisa, é como se fosse, tem uma função dentro do parênteses. Então, o que a gente tem que fazer? Ó, preste muita atenção. Tá? Cai nesse caso aqui, ó, vou voltar um pouco também, que de vez em quando eu tenho que voltar para poder vocês entenderem. Vai cair nessa primeira situação aqui, ó. Nós vamos... É uma função elevada a uma outra função. Só que o g é constante. Então, a gente vai descer o g, vai fazer vezes o f elevado a g menos 1, depois a derivada do que está aqui dentro. Esse aqui a gente vai descartar. Porque isso aqui, ó, é constante. Tá? Então, o que a gente vai fazer? O menos 1 desce, então vai ficar menos 1 vezes... Escreve isso aqui tudo de novo, que está dentro do parênteses, e vai ficar menos 1 com menos 1. Então, vai dar menos 2. Vezes 1. O que é esse 1? É a derivada do x mais 3. A derivada do x dá 1 e a derivada do 3 dá 0. Então, vai ficar esse valor aqui. Tá? Que, voltando para o caso, vai ficar menos 1 sobre x mais 3 ao quadrado. Tá? Então, quando é função inversa, cai nessa situação. Tá? Eu vou deixar disponível, depois eu vou, além de passar as aulas gravadas, né, eu vou mandar esse material para vocês aí
em PDF, tá? Vou deixar lá no mudo. Eu só não entendi o finalzinho, professor. Qual deles? Esse aqui? É. Não, o vezes um. Por que que teve o vezes um? Eu não consegui entender. Ah, às vezes é difícil mesmo. Vou colocar um exemplo aqui, um outro exemplo. Vou dar um pause aqui, só aqui para mostrar. Nós vamos pegar esse termo que está dentro ali. É a mesma coisa que escrever isso, não é? Sim, sim, até eu entendi. Beleza, tá? Você vai entender. Perceba que somente do parênteses aqui não é só x. Tá? Essa derivada não é 1 sobre x. Nem aqui, não é 1 sobre x. A derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. É direto. Tá? Dá para, né, fazer de cabeça e tal. Mas não é. Aqui tem uma função. É como se a gente estivesse fazendo isso. Ó. Tem uma função aqui dentro. Não tem o x. Você tem uma outra função. Então você tem que fazer o quê? Você vai fazer o menos 1, vai descer. Você tem um y e 1 sobre outra função aqui dentro. Uma função dentro da outra. Tá? Nesse caso de função, vou explicar como é que vai ficar. Ela vai ficar assim. Ó. Ô Flávio, o Google Meet vai desligando. Vou salvar e a gente vai para a próxima sala e eu continuo essa explicação, tá bom?